Salve, salve, querido fotógrafo, querida fotógrafa. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Fotocursos. O vídeo de hoje a gente vai falar 5 diferenças imprescindíveis para você conhecer entre câmeras full frame e câmeras de sensor cropado. Mas antes da gente ir para essas dicas, eu queria te falar que já tem um vídeo aqui no canal onde a gente conta essa evolução histórica aqui. Desde o quadro de um fotograma na película analógica, que media 24 por 36 milímetros, que vinha aqui nesse magazine, ó, famoso nas décadas de 80 e 90 na fotografia, filmes de 12, 24 e 36 poses. A gente tem aqui uma câmera Olympus Pen, que foi a primeira câmera a pensar mais ou menos o que a gente chama hoje de sensor cropado, e uma câmera de sensor cropado de fato, já a tecnologia DSLR, portanto digital, que está aqui finalizando esse ciclo. Então, se você quer conhecer um pouco dessa história, procura aqui no canal que já tem um vídeo sobre isso. Então vamos lá, vamos direto às 5 dicas imprescindíveis para você conhecer que diferenciam câmeras cropadas de câmeras com sensor full frame. O primeiro item, sem dúvida, é o preço. Uma câmera full frame, apesar de te entregar uma qualidade maravilhosa, fotos com uma capacidade de reprodução de cores, de nitidez, de contraste, de brilho exuberantes, o valor delas é muito alto para a maioria dos fotógrafos ainda, se a gente comparar com uma câmera de sensor cropado. Uma câmera full frame chega a ser mais do que o dobro do valor de uma câmera de sensor cropado. Por isso, o investimento inicial no equipamento desse é realmente alto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que diferencia esses dois equipamentos, é o preço. Um segundo ponto que não pode passar desapercebido aí dos fotógrafos é o tal do fator de corte. Quando o sensor diminui, ele vai produzir uma alteração no resultado da lente, ou seja, da objetiva que está na sua câmera. Então sempre é bom você correr ali e verificar no manual da sua câmera, junto ao fabricante, qual é o fator de corte desse sensor. O padrão aí é 1,5, 1,6, e aí você tem, por exemplo, uma lente 50mm na sua câmera. Se ela for uma câmera cropada, você vai multiplicar 50, que é a distância focal da sua lente, por 1,6, que é o fator de corte do sensor. Essa lente 50mm vai fazer uma foto com o aspecto de uma lente 80mm se ela for feita numa câmera cropada, tá bom? Então o fator de corte altera o resultado, altera o ângulo de visão da objetiva que você tem na sua câmera. Se for uma câmera full frame, não tem fator de corte, a distância focal da objetiva é a distância real que o sensor vai capturar. A terceira característica que diferencia esses dois equipamentos não está ligada diretamente ao sensor em si, mas às características da câmera que trazem um sensor full frame. Como é um sensor de uso profissional, como é um equipamento de alto investimento, as câmeras que trazem consigo um sensor full frame têm uma construção diferenciada. Quando a gente diz que uma câmera é profissional, a gente não está só se referindo aos recursos que esse equipamento traz e entrega para o fotógrafo. Uma câmera profissional, ela é construída com matérias-primas de melhor qualidade. Isso implica na vida útil do equipamento, ou seja, o equipamento dura mais, o equipamento tem condições de fazer mais cliques. O equipamento equipado com full frame, com sensor full frame, ele tem vedação contra poeira, vedação contra água, tem uma série de características de durabilidade que dão mais robustez à câmera, coisa que normalmente as câmeras cropadas não têm. São câmeras mais frágeis, são câmeras que não têm essa proteção contra poeira e água, se a gente comparar com o que as câmeras equipadas com o full frame trazem e entregam para o fotógrafo. Até porque o investimento é maior, então também é uma câmera que tem uma durabilidade maior. Vamos ao quarto ponto, é um termo que já está no vocabulário da fotografia e dos fotógrafos há algum tempo, chamado resolução. Se a gente imaginar que o sensor full frame é um sensor maior, portanto ele tem mais pixels ou tem pixels maiores,
obviamente ele vai conseguir reter mais informação da cena. Então as nuances de cor, por exemplo, que um sensor full frame consegue capturar são imensamente diferentes das nuances de cores que uma câmera cropada consegue, tá bom? Isso vai impactar diretamente na resolução. O sensor full frame entrega para o fotógrafo uma resolução bem maior e vários outros atributos em termos de qualidade de imagem que a gente não consegue alcançar se estivermos usando um equipamento com sensor cropado. E para fechar, a quinta característica que eu acho importante destacar aqui para vocês tem a ver com a nitidez das imagens. Da mesma forma que as câmeras equipadas com sensor full frame têm uma construção mais robusta, os fabricantes também capricham um pouco mais nas construções das objetivas para esses equipamentos. São objetivas com maior precisão, com qualidades óticas aprimoradas. Isso na prática quer dizer que a qualidade das imagens que essas lentes, que essas objetivas vão produzir serão melhores. Isso afeta principalmente a nitidez da objetiva, certo? A nitidez que a objetiva consegue projetar lá no sensor. Em função de as câmeras terem um sensor full frame, terem uma construção mais robusta, os fabricantes também entregam uma qualidade melhor quando se fala de objetivas. E na minha opinião, um dos pontos fortes a serem destacados é a nitidez das lentes pensadas para os sensores full frames. Então é isso, gente, o recado está dado. 5 dicas aí para você conseguir diferenciar melhor câmeras cropadas de câmeras full frame. A gente espera que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor essas diferenças de equipamentos. E fica sempre aquela recomendação: se inscreve no canal, habilita o sino das notificações para você saber assim que pintar conteúdo novo aqui no canal. Meu nome é Alexandre Brito, eu sou instrutor da Fotocursos e a gente se vê no próximo vídeo.